Telespectador, você já sabe, né? Se hoje é sexta, tem o quadro Histórias Inspiradoras. E no quadro de hoje, na edição dessa sexta-feira, você vai conhecer um pouco mais da história de uma pessoa que é muito conhecida aqui na cidade de Paranaguá. Por vezes, inclusive, o estabelecimento comercial dele, o local, a atuação dele, acaba sendo confundido até com o sobrenome. Tem gente que chama ele pelo nome do local que ele tem aqui na cidade de Paranaguá. Então, sem mais delongas, vamos para o quadro Histórias Inspiradoras. Nessa sexta-feira eu recebo aqui no estúdio da TVCI, aqui no Bom Dia Litoral, Sérgio Pacífico, que muita gente chama de Sérgio Bioventura, né? Eu já ouvi muita gente se referir a você dessa forma, exatamente por fazer essa relação entre a academia que você tem com o seu nome e como se fosse o seu sobrenome, né, Sérgio? Conta então quem é Sérgio para quem só o conhece pela academia. Conta então um pouquinho da sua história. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, PR. Obrigado. Muito legal estar aqui com vocês. Cara, e é muito bacana mesmo isso que você citou, as pessoas, elas têm essa referência, né? O Sérgio da Bioventura, e acaba, isso pegou, muitas pessoas só me conhecem assim, nem sabem o meu nome. Cara, quem que é o Sérgio? O Sérgio é cristão, casado com uma linda mulher cristã também, pai de 3 filhos, tem um amor muito grande pela profissão, e acredita muito que o movimento, não só a musculação, mas o movimento em si, pode ajudar muitas pessoas a passar, assim, suprir muitas necessidades que eles têm. E não só a necessidade física, às vezes a necessidade psicológica, a necessidade de relacionamento, porque a academia, esse ambiente traz muito isso, né? Agora, Sérgio, você desde sempre atuou na academia, no ramo de fitness, de saúde? Ou você já teve outras atuações? Inclusive, a gente está vendo uma foto sua aqui, né? Cara, essa daí eu achei legal, porque essa daí marcou a minha chegada em Paranaguá. Uhum. Na verdade, eu vim para Paranaguá porque eu sou apaixonado por esporte de aventura. Você é de onde? 1º de maio, Paraná, próximo de Londrina. Mas passei por alguns estados já. E essa chegada em Paranaguá foi exatamente para isso, sabe? Assim, aquela ideia, aquele sonho de construir uma empresa voltada ao ramo de aventura. Por isso o nome Bioaventura, que Bioaventura veio lá da época da formação ainda. Chegando em Paranaguá, eu vim com os meus pais. Os meus pais são panificadores. E hoje, atualmente, eles têm uma fábrica de biscoito aqui em Paranaguá, que é o Biscoito Toque Especial, não sei se conhece ou não. E a gente chegou com isso. Tá? Eu vim primeiro, lá na sequência eles logo vieram, e eu não cheguei atuando na minha área de formação. Quando eu cheguei, eu estava finalizando uma pós-graduação, já era formado, mas não cheguei atuando. Cheguei tendo como principal ramo a panificação. E aí, depois que você, então, vai, empreende e começa com a Bioaventura, né? Exato. E aí, pode falar. Aí foi o início, né? Então, assim, eu trabalhei para o Marcelo, eu trabalhava no Sesc para o Marcelo, e ele tinha 2 unidades e ele queria se desfazer de uma. Aí fui com a cara e coragem, falei, cara, não tinha dinheiro para pagar. Falei, como que você vende para mim? Ah, parcela aí em 30 vezes. Falei, fechou, é minha. Aí foi quando tudo começou. E é interessante porque eu, quando conheci a Bioaventura, não era onde é hoje, né? Que é em frente a Bento Munhoz da Rocha Neto. Era essa daí, era na rua lateral ali, na mesma região, né? Mas naquela rua lateral. E você foi crescendo. Quais os desafios, Sérgio, de empreender no ramo fitness e os desafios que você encontrou ao longo da sua empreitada para poder crescer e continuar sendo uma das referências no que diz respeito aqui à saúde, à academia em Paranaguá? Legal essa colocação, PR, porque assim, ó, meus pais, eles sempre foram empreendedores familiares, né? Então, assim, já tem uma bagagem. Só que ramos completamente diferentes. Então, necessitou de muito estudo voltado a essa área, porque você sair de uma formação, uma graduação na faculdade, não diz nada. E assim, você não tem nada relacionado a empreendedorismo, você não tem nada relacionado a finanças. Então, assim, você vai com a cara e coragem mesmo, você vai começar no escuro. E foi assim que eu comecei no escuro. E deu muito certo, porque isso aí tem há 12, 14 anos atrás. Deu muito certo porque estava num crescimento, a gente pegou num momento de ápice, o desenvolvimento da área fitness. E poucas academias ainda em Paranaguá. Então deu um up assim muito legal.
Só que quando eu percebi, cara, a gente já estava meio que se afundando, porque não tinha experiência, não tinha expertise, não tinha relacionamento com outros empreendedores dessa área. Foi quando eu comecei a investir nessa área. Então, eu deixei um pouco a parte técnica e comecei a buscar mais conhecimento na parte profissional, até mesmo do empreendedorismo, para conseguir alavancar tudo isso. E os desafios de trabalhar em família, né? Você falou aí sobre ter trabalhado com seus pais, você falou da sua esposa, o apoio também de ter 3 filhos. Quais os desafios de atuar em família? Cara, isso aí é assim, 2 pontos. Primeiro, no início, a minha esposa trabalhava comigo. Tinha que conseguir diferenciar o relacionamento com o trabalho. É muito difícil. Mas a gente conseguiu superar essa parte. Logo depois ela entrou numa outra empreitada, hoje ela já não trabalha mais comigo, mas o suporte familiar para todo aquele apoio, porque hoje eu consigo ter uma carga horária bem relax, assim, vamos dizer, eu consigo ter uma folga na semana, eu tenho livros finais de semana, só que alguns anos atrás não era assim. Alguns anos atrás era das 6 da manhã às 10 da noite, de segunda a sábado. Então a gente quase não tinha contato. Então, existia muita cobrança, o tempo todo aquela cobrança. Só que eu acho que o diferencial é a gente ter uma boa comunicação e a gente dá prazos para que as coisas mudem. Se não acontecer durante esse período, você precisa rever. Falar assim, a gente tentou até agora, não deu certo, será que esse é o caminho? Então, o planejamento ele é muito importante, até mesmo com a família, porque a família fica ciente do que está acontecendo, por quanto tempo vai acontecer e o que eles precisam fazer para colaborar. Agora, Sérgio, o ramo fitness, ele ainda é muito segmentado. A gente sabe que cresceu muito, muitas pessoas hoje procuram qualidade de vida, procuram saúde, procuram a adrenalina de ter um esporte, de praticar um esporte para poder ter aquela dose de endorfina diária, né? Mas a gente sabe que ainda assim é muito segmentado. E você acredita, você aposta que no futuro a tendência é de aumentar? Você acredita que com essa busca por qualidade de vida as pessoas tendem a praticar mais atividades físicas e deve desenvolver ainda mais esse ramo? Ou você acredita que chegou ali mais ou menos no platô onde é difícil continuar crescendo? Não, eu acho que a gente está muito abaixo do platô ainda. Uma das coisas, na minha visão, e por estudar muito, uma das coisas que precisa acontecer é mudar o marketing. É muito voltado à somente estética. Somente estética. E o exercício físico, ele promove, assim, muitos outros benefícios. Não é só isso. Esse é um ponto ao qual gera um bom resultado. E quando você se sente bem, fisicamente, todo o restante muda também. Sim. Mas ainda há muito a se desenvolver, ainda há muito a crescer, ainda virão muitas academias para Paranaguá, tem espaço para isso, porque o percentual da população que adere hoje ao exercício dentro da academia é muito baixo. O Brasil, o Paraná em si, eles têm um percentual muito baixo que fica ali entre 4% e 5% das pessoas que frequentam a academia. Baixíssimo. Muito baixo. Quando a gente joga isso no total, que mais de 30% da população é ativa, também é um percentual muito baixo. Mas desses 30, um pequeno percentual que frequenta academias, porque ainda tem toda aquela relação de academia ser para bodybuilding, é só para fortão, eu não sirvo para isso, eu não consigo levantar peso, eu vou me machucar. Tem muita relação. É pior que a pessoa ela pensa nisso, de se machucar dentro da academia, onde ela está sendo assistida ou acompanhada, e tem todo um processo de uma criação, de um planejamento para ela ter uma evolução, e ela acaba se machucando, ficando deitada de qualquer maneira no sofá, trabalhando com uma ergonomia, uma postura completamente errada, o sedentarismo, a alimentação é o pior. Assim, eu coloco 4 pilares assim, para ver uma mudança no seu bem-estar. O topo dela é a alimentação. Porque as pessoas frequentam a academia 3 vezes por semana, então são 3 horinhas aí. Quantas refeições nós fazemos por semana? Quase 40, 35, 40, 30. Então, eles precisam pensar muito na alimentação, colocar o corpo em movimento, trabalhar o movimento diário, que é diminuir o sedentarismo na sua própria rotina, tendo mais contato, mais brincadeira com os filhos, passear com os animais, se divertir, ter hobbies que geram movimento. E, finalizando, trabalhar o espírito. Isso é muito importante, porque quando a gente trabalha esses 4 pilares,
o restante acontece. Agora, Sérgio, você como empreendedor serve também de inspiração para muitas pessoas. Sejam pessoas que querem empreender no ramo fitness, que querem empreender quando o assunto é saúde, sejam pessoas que querem empreender em outros ramos, mas se espelham em você pelo sucesso que você tem tido aqui na cidade de Paranaguá, pelo sucesso que você já apresenta. Então, vou pedir um favor, olhando para aquela câmera ali no canto, você mandar um recado para quem quer ousar, quem quer mudar, quem quer empreender, quem quer dar um passo além de onde se encontra hoje e falta aquele empurrãozinho, aquele apoio, aquela batida nas costas de tipo, vai lá, você consegue. Então, mande um recado para quem está acompanhando o Bom Dia Litoral agora. Legal. Pessoal, então assim, o recado dele é bem simples. Primeiro, aprenda mais sobre a área em qual você quer atuar. Não só a parte técnica, mas principalmente na parte empreendedora. Frequente outros ambientes, converse com outros empreendedores do mesmo ramo. Entenda mais como está sendo o desenvolvimento e o crescimento nesse ramo. E, por fim, busque pessoas que o apoiem, que direcione, que dê essa estabilidade. Por exemplo, hoje eu não sou sozinho na academia. Eu tenho o André e tenho a Lu Miranda, que são meus sócios. Cara, assim, e sem eles eu não acredito que a gente teria dado esse up, principalmente depois da pandemia. Então, ter pessoas que colaboram, ter pessoas que te motivam, ter pessoas que querem crescer contigo é muito importante. Às vezes não precisa ser sócio, mas as pessoas que vão trabalhar com você, os seus fornecedores, eles querem crescer contigo, isso é muito importante. Então, seria esse o toque, esse o recado que eu daria para a galera aí que quer tentar, quer iniciar e eu acredito muito que é um ambiente muito agradável, de grande crescimento e é possível se desenvolver e se capacitando cada dia mais. Não tem como, é uma crescente. Haverá altos e baixos, mas é uma crescente. Olha, esse quadro existe há mais ou menos 1 ano e meio, ele não inaugurou junto com o Bom Dia Litoral, mas poucas vezes ou nenhuma vez alguém que ficou sentado nessa cadeira aí citou a importância de ter pessoas ao lado para poder crescer também. Pessoas fora do seio familiar, né? Fora daquele ambiente familiar. E é muito importante também essa dica, esse ponto, né? Ter pessoas ao seu lado que querem crescer com você, que querem se desenvolver com você. Com essa mensagem espetacular do Sérgio Pacífico, também conhecido como Sérgio Bioventura, e com imagens da linda família dele, os 3 filhos, a esposa e alguns animais em algum passeio que você fez, né, Sérgio? Eu agradeço a sua participação, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Litoral. Foi uma conversa muito produtiva e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pierre. Prazer estar aqui.